Imagine-se em um lugar selvagem, desconhecido para a maioria dos olhos humanos. Um mundo onde a vida se passa na água, se não toda, boa parte dela. Um lugar inusitado, repleto de animais raros, cores e vidas. Onde a cada olhar descobrimos algo novo. Uma imensidão de verde que oculta os segredos de uma das mais ricas biodiversidades do planeta. Aqui, a vida na terra, na água, nas areias, nas árvores. Há gente que há muito tempo vive desta floresta. Crenças, histórias, lendas de uma terra mística, onde tudo parece possível, pelo menos na imaginação dos moradores desta região. Estamos em Rondônia, sudoeste da maior floresta do mundo, a Amazônia. Levaremos você para percorrer os labirintos do rio Guaporé, entre o Brasil e a Bolívia. Saímos de Porto Velho com destino a Costa Marques, no centro do Vale do Guaporé, nome dado à região a qual o rio atravessa. Seguimos para o porto, para aprontarmos nossas coisas no barco. Serão dias de navegação. Quem nos leva é o Sr. Leônidas, mais conhecido como Pelado, guia nascido na região, que, segundo os moradores, conhece como a palma da mão as curvas do rio Guaporé. O trabalho é de muita responsabilidade, pois nesta época do ano o rio está baixo, dificultando e tornando perigosa a navegação. Deslizando pelo leito do rio, podemos observar as riquezas que fazem deste um refúgio na Amazônia. As aves dão um show à parte. Elas estão em todo lugar, alegrando a mata com seus sons e plumagens coloridas. São ciganas, lulus, alencores, colhereiros, biguás, papagaios e jaçanãs. Ornamentos vivos de um mundo encantado e muitas vezes utópico. O grande e desengonçado tuiuiu, com mais de 1 metro de altura e quase 3 de envergadura, é a maior ave das redondezas. Se alimenta às margens, nos taropes, mexendo o fundo com os pés e usando seu comprido bico para apanhar as presas. O tuiuiu também fica nas praias, incomodando outros inquilinos em busca de comida. Está atrás dos filhotes de gaivotas, que durante determinada época do ano utiliza o mesmo ambiente. As gaivotas usam essas remotas areias para a nidificação entre os meses de maio, quando o rio seca e elas aparecem, a novembro, quando o rio sobe e as praias são encobertas. Os filhotes, quando com medo, fingem-se de mortos, uma tentativa de se camuflarem aos olhos dos predadores. Se no Guaporé existem aves nas praias, imagine nas árvores. A plumagem das araras e de seus primos chamam logo a atenção do mais desatento dos visitantes. Paramos em uma das margens. Nosso guia nos avisa que, se tivermos disposição, poderemos chegar nos ninhais dos cabeças secas, outra grande ave pescadora da Amazônia, que, ao contrário do quase sempre solitário tuiuiu, prefere andar em grandes bandos. Os cabeças secas encontram fartura e sossego no vale, por isso escolheram esta região para se reproduzirem. Na outra margem do lago, podemos observar a quantidade de ninhos. Quem também observa atento são os jacarés, pois com o menor descuido dos pais, um filhote pode cair. Mas a mamãe é cuidadosa
está atenta e pronta para voltar ao ninho sempre que os filhotes se agitam. Os filhotes ficarão com o bando até que possam voar. A partir daí, formarão um novo grupo longe dos pais. Deixamos os filhotes curiosos com a movimentação e partimos rumo a uma antiga colocação de seringueiros, hoje reserva extrativista de Pedras Negras, nossa base de apoio para o ponto alto de nossa aventura, a busca de imagens inéditas dos grandes animais aquáticos. Aqui, nosso objetivo é o jacaré-açu, predador que pode chegar aos 6 metros de comprimento. A região de Pedras Negras tornou-se reserva extrativista em 1995, ganhando assim status de unidade de conservação, visando garantir a preservação do patrimônio biológico e histórico do local, sendo hoje gerida pela Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé. Ali, há muito tempo, não se sabe o quanto, pois ainda não existem estudos definitivos comprovando a idade, fora um cemitério de algum ou alguns povos indígenas. Aquelas urnas funerárias que estão em Pedras Negras pertencem a um povo já dizimado da região, a partir do início da descida dos bandeirantes que vinham de São Paulo com destino à província do Grão-Pará, em Belém. E passando por ali, foram dizimando esses povos que habitavam ali, dizimando ou preando para vendê-los como escravos lá em Belém. E resultou que ficou lá esse registro não escrito no subsolo, lá de Pedras Negras, a manifestação cultural daquele povo que habitava ali. Andando pelos terrenos e pisos batidos nos quintais das casas, é fácil vermos tumbas e artefatos aflorando no chão. As constantes chuvas tropicais fizeram com que, ao longo dos anos, as enxurradas levassem a terra depositada em cima. Aqui ainda se extrai a matéria-prima para a borracha. Os seringueiros têm que sair cedo, pois as trilhas são compridas. Vão trabalhar munidos de sua faca de cortar seringa, da poronga que ilumina os caminhos, das cuias, da cabaça e do teçado. Saem ao amanhecer, cortam o máximo de árvores possíveis, colocando as cuias para parar o leite que mina após os cortes em cada uma delas. Depois voltam coletando as cuias já cheias, colocando o resultado da andança na cabaça. O próximo passo é o processo de defumação. Com a alternativa do turismo emergente na área, novas possibilidades estão surgindo. Hoje eles diversificaram a produção com os artesanatos, melhorando a renda familiar. Depois que a gente implantou o projeto de ecoturismo comunitário aqui no Curralinho, a gente já procurou outro tipo de renda para as famílias, que foi o artesanato feito da borracha, né? O sapatinho, as botinas grandes, o couro ecológico e várias outras coisas que a gente está fazendo aí. Então, com isso, abriu novamente a visão das pessoas envolvidas aqui na reserva, porque aí, além de você economizar mais tempo, né, e faturar mais um pouco, porque o preço da botinazinha é R$2 e você vende 1 quilo de borracha por R$1, né? Então, com 1 quilo de leite você faz 10, 15 botinazinhas, aí já são R$30. E se for vender assim a borracha bruta, é só R$1 o quilo. Isso porque a Aguapé ainda comercializa diretamente com a usina, né? Então isso para nós foi uma grande ajuda, uma coisa que eu acho que o pessoal da comunidade tem que continuar trabalhando, tem que fazer mesmo, vestir a camisa e a luta, porque para nós é melhor trabalhar no artesanato do que mesmo cortar a seringa, né? Logo cedo embarcamos em busca do jacaré-açu. Nos dirigimos para a Baía do Miranda, bem em seu interior. Preparamos os equipamentos e entramos na água para um inédito e perigoso mergulho.
Quem conhece a região sabe do que estamos falando. De cima do barco, vemos que temos que nos preocupar não só com os jacarés, mas também com outros moradores locais. As famintas piranhas. Veja o que elas fizeram com este tucunaré em pouco mais de um minuto. E com as arraias, que se molestadas podem causar ferimentos graves e dolorosos. Os caboclos da região respeitam muito esse peixe. Machucar-se pisando nela é fácil. Veja como ela se camufla em meio à areia, tornando-se invisível aos olhos de qualquer um. No início do mergulho, vemos os cardumes de tucunarés, peixe voraz, figura fácil na pescaria local. Jatuaranas, surubins, traíras, piaus, bagres e mais arraias. Nem sinal da fera. Durante o dia fica muito difícil encontrá-lo, pois tem hábitos noturnos. Seguindo a bússola de volta ao barco, uma recompensa. Uma arraia gigante de água doce, raríssima, quase 2 metros de ponta a ponta. Pesa aproximadamente 50 quilos. Um morador mais difícil de se ver do que o próprio jacaré-açu. De acordo com nossos levantamentos, esta é a primeira vez que este peixe é filmado. Nos aproximamos com cuidado. A arraia é muito grande. Ela se assusta. Nada para um lugar mais raso. Na fuga, ela nos mostra suas cores reais. Parecia um mármore em tons de amarelo e preto, perfeito para se integrar à composição do fundo. Ela é tão grande que não se sente ameaçada com nossos carinhos. Deixamos Pedras Negras já com um mar de saudade, graças à hospitalidade desse povo e dos encantos que o lugar reserva. Rumamos para a Fazenda Pau d'Óleo, ponto que merece referência no contexto do Vale do Guaporé. A Pau d'Óleo tornou-se famosa pela quantidade de búfalos aqui existentes, hoje todos perigosos. Os rebanhos cresceram muito, ficaram selvagens e hoje são temidos e respeitados pela coragem que têm em enfrentar quem quer que seja e pela força extraordinária que possuem. Andamos pelos campos algumas horas. A equipe está tensa, pois estamos na área dos búfalos. Se eles nos surpreenderem, já viu. Esta andança só é possível nesta época do ano, quando os campos naturais estão secos. Na época das chuvas, isto seria impossível. Com a mudança do regime das águas, pequenas lagoas temporárias são formadas, espremendo as vidas em pequenos poços abarrotados de seres. Insetos, aves e peixes, dividindo um apertado cômodo na floresta. Esses pingos que você vê na água não são chuva, são peixes agonizando, lutando por mais oxigênio na superfície da lagoa, bem valioso e escasso por aqui. Quem adora o banquete são as aves. Maçaricos grandes e pequenos, carões, curicacas, garças gigantes, gaivotas, gaviões, entre outros. O dono do pedaço é um personagem comum na região, ninguém menos que o biguá, que passa o dia inteiro tomando sol e mergulhando em busca de comida, seja ela de que tamanho for. A Jaçanã trouxe até seu filhote para provar as delícias de uma mesa farta. Onde existe aves em abundância, provavelmente também tenham jacarés e cobras.
Aí estão, sempre com cara de poucos amigos. A sucuri, mais uma personagem gigante do folclore amazônico, tenta de todas as formas cercar algumas aves sem sucesso. Melhor tentar outra hora. Partimos para evitar maiores problemas. Não convém abusar em um lugar tão inóspito. Da fazenda Pau d'Óleo para a Praia Alta, local de desova preferido das tartarugas desta parte do Rio Guaporé, por ser regularmente monitorada pelos fiscais de praia do Ibama, que trabalham no projeto Quelônios. Vida de repórter não é fácil. Nem bem chegamos e já saímos. Temos que ir para a praia após a meia-noite. Assim teremos certeza de que os animais estarão na areia colocando os ovos, quando ficam mais relaxadas, hora em que darão a possibilidade de documentar o espetáculo. Ao ligarmos nossa iluminação na escuridão da madrugada, uma grata surpresa, um emocionante espetáculo. As tartarugas chegavam aos montes, eram centenas de exemplares na areia. Ao atingirem o alto das praias, começam a cavar. Um trabalho difícil que lhes custa o próprio sangue. Quando estão cavando, urinam na areia para umedecê-la e compactá-la, evitando que as paredes do ninho desmoronem. São tantas tartarugas e tantas covas já feitas que, na ânsia de cumprirem seus papéis de mãe, infelizmente, umas matam os filhotes das outras. Cova pronta, é chegada a hora da postura. Cada uma delas põe cerca de 100 ovos, sendo que, segundo dados científicos, apenas uma em cada 1000 tartarugas chega à fase adulta de vida. Depois de postos, elas fecham os buracos, apertam bem a terra com as patinhas e voltam para o rio. Um trabalho exaustivo que entra pela noite e vai até o amanhecer. Enquanto algumas já terminaram seu trabalho e voltam para a água, outras apenas começam a cavar. Fazem isso de dia somente na Praia Alta, sob o olhar vigilante dos fiscais. Eles cuidam também da limpeza da praia, para que piratas voadores não invadam e comam os ovos que ainda nem eclodiram. Então a gente faz a limpeza, por causa até no tempo que começa a eclodir, quando nascer os filhotes, os urubu atacam muito. Então se a gente deixa a praia suja, eles já ficam acostumados. O parto segue todo um ritual. Primeiro as tartarugas se aquecem ao sol, aos milhares. Estão sempre prontas para voltar ao rio no menor sinal de perigo. Após esquentarem, vão para a água. E no entardecer, ficam boiando próximas da areia, esperando a noite cair. Melhor hora para saírem nas praias. O projeto Quelônios trabalha principalmente com a proteção e monitoramento da área. Eles também identificam medem e pesam as simpáticas mamães, com o objetivo de conhecerem um pouco mais sobre seus hábitos. A importância dessa marcação é que para o próximo ano a gente sabe se ela subiu na praia de novo ou não, se ela retorna ao local da desova. Assim, o ritual continua durante alguns meses do ano, renovando a vida e perpetuando uma espécie que já esteve ameaçada de sumir dessas águas por causa da ganância do pior predador da terra, o homem. Chegando em Costa Marques, nos deparamos com outro tipo de extrativismo, o dos palmiteiros, com suas canoas abarrotadas de um fruto proibido,
A extração de palmito no Brasil é seleta, regulamentada por lei e proibida em muitos casos. No porto de Costa Marques, sem a menor preocupação com a fiscalização, eles desembarcam a mercadoria. Dizem que é proveniente da Bolívia e não do Brasil. Esta carga certamente já está negociada com algum atravessador. Encontramos o Sr. Bernardo, conhecido como Senhor Natureza, por sua dedicação à causa de preservar essas terras. Segundo ele, um imenso Éden encravado no coração do Guaporé. Vamos até sua residência conhecer o seu hospital de plantas. Estas plantas foram trazidas da floresta, encontradas arrancadas e muitas delas queimadas. São na maioria orquídeas. Esse trabalho que eu faço começa dentro das derrubadas. O cara derruba uma roça, vai queimar, eu vou lá, peço licença, entro, tiro as plantas, o que eu posso tirar, claro que eu não posso tirar tudo, mas o que eu posso tirar. Tem um lugar que nós chamamos de Parque das Orquídeas, que era um santuário, hoje está tudo queimando, tudo. Eu tiro essas plantas, trago para casa, ou salvo lá mesmo algumas, trago para casa, coloco aqui, com todo esse trabalho. Isso aqui é feito, como eu não posso comprar material, eu faço o vaso de palha, eu tiro o extrato do coco, da palha, da casca do coco, faço esse substrato, coloco a planta. Quando ela está salva aqui, esse paneiro vai direto, eu coloco na forquilha do galho e amarro ela lá. Então, mesmo assim, daqui mesmo vai gente roubar essa planta. Lá no seu habitat vai gente roubar essa planta. Mas aí já é um problema que eu não posso mais dar jeito. Eu faço tudo que posso, mas tem uma hora que você não pode mais fazer nada, né? E aí essa é a tentativa de salvar, porque eu quero que essas plantas existam no futuro. Eu quero que elas estejam aí no futuro para meu neto, meus filhos, encontrar elas na natureza, né? Esse é o meu papel, né? O Parque das Orquídeas fica a caminho da construção mais imponente do Vale do Guaporé, o Forte Príncipe da Beira, fortaleza erguida no século XVIII pelos portugueses para evitar uma possível invasão espanhola por esta fronteira. Quem visita as muralhas pela primeira vez tem de início um impacto nostálgico, a sensação de voltar no tempo alguns séculos, graças ao bom estado de conservação do prédio. Esta edificação foi construída não só sob o ar das aspirações militares, mas teve também aspirações românticas, influenciadas pela arquitetura da época, com traços mais rebuscados. Esperava-se que, com instalações ostentosas, o forte recebesse oficiais dos altos escalões portugueses. Já os traços militares são facilmente notados, como nos baluartes, extremidades com pontos elevados para uma observação ampla do território e maior alcance da artilharia. O posicionamento bélico também é privilegiado, bem abaixo de uma imensa pedreira que atravessa grande parte do rio, dificultando a transposição e transformando em alvos fáceis os que teimassem em tentar. Para surpresa do mundo, uma nova fortaleza foi encontrada nas proximidades das duas outras guarnições, em pleno século XXI. O historiador Matias Mendes, nascido sobre as ruínas do Fortinho da Conceição, explica que com o achado, sabe-se hoje que os três fortes formavam um complexo de defesa da área, fortalecendo ainda mais as suspeitas dos historiadores que apontam a região como estratégica para os interesses da coroa portuguesa. Qual a importância histórica desse descobrimento dessa nova ruína, professor? A importância histórica é que agora nós temos a dimensão exata do que foi a fortificação na área do Forte do Príncipe, que no Forte do Príncipe não era apenas uma fortaleza, mas era de fato um sistema bem mais amplo, que certamente incluía esta parte aqui, que pode ter sido construída antes do Forte do Príncipe, ou pode ter sido construída simultaneamente com a edificação da fortaleza definitiva. As ruínas são tão recentes que as pesquisas estão apenas na fase de identificação.
Deixamos Costa Marques com destino ao sul do estado. Havíamos sido informados sobre algumas boas reservas para observação de mamíferos de grande porte. Chegamos ao Parque Estadual de Corumbiara. A informação era quente. Logo no primeiro dia, encontramos o que viemos ver. Um grande bando de veados vermelhos, como são conhecidos pelo povo daqui. Uma fotografia típica das savanas africanas, mas não é. Estamos nas savanas do sul de Rondônia. Um pomposo cervo cuida do bando com cerca de 15 animais. Fêmeas e jovens machos que ocupam seu tempo comendo e brincando, deixando a responsabilidade por conta do líder, encarregado da ordem e da segurança dos demais. Alguma coisa os assustou, porém, como não nos veem, corre para cima de nós. Esta fêmea chega bem perto, sente nosso cheiro, fica com um ar de desconfiada e sabiamente volta para a segurança de seu grupo. Do Parque Brasileiro, rumamos para a Bolívia. Contávamos com o apoio do governo federal boliviano e com a Fundação Amigos da Natureza, administradora do Parque Noel Kempff Mercado, nossa nova base operacional para documentar esta área tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Faríamos uma incursão ao ponto culminante da região. Para chegarmos até lá, teríamos que atravessar a Baía del Caimã. Não é à toa que cientistas do mundo inteiro vêm para o parque pesquisar os grandes mamíferos amazônicos. Mal saímos da sede e entramos na baía e já nos deparamos com o maior roedor das Américas, as sempre atentas capivaras. Banhavam-se tranquilamente por entre os aguapés, mas ao aproximarmos, saem da água correndo e voltam para o refúgio dos taropes secos sobre as árvores da margem. Nosso guia, o guarda-parque Willer, nos informara que poderíamos avistar antas durante o caminho, pois são abundantes nas baías protegidas do Noel Kempff. Promessa é dívida. Ele nos leva nas proximidades de um antigo barreiro, às margens do rio Itenês, nome boliviano para o Guaporé. Nos aproximamos com cuidado, pois estes animais possuem um faro apuradíssimo. Poderiam nos sentir de longe e fugir. Nos camuflamos novamente nas copas de algumas árvores, tão bem que as antas ficaram embaixo de nós, facilitando o nosso trabalho. É bem verdade que de vez em quando o macho parecia nos pressentir, mas estava mais preocupado em atrair a atenção de sua companheira, que mostrava-se mais interessada em dormir. Com o calor e a quantidade de mosquitos do vale, nada melhor que um bom banho para fugir dos dois. Deixamos o casal. Nossa caminhada até o topo da montanha ainda é longa. Continuamos nossa subida. Após 4 horas de esforço por um caminho íngreme, a recompensa: uma espécie de vista aérea da maior floresta tropical do planeta. Um privilégio, um oceano de árvores, um mar de mistérios, no qual apenas começamos a mergulhar. Do sul, direto para o norte. Destino: Campo Novo. De lá, partiríamos divididos, enquanto uns iam por ar, outros iam por água. Estávamos atrás dos grandes peixes de couro. Alguns podem passar de 150 quilos, como o jaú e a piraíba, que chegam a ser mitificados por algumas populações ribeirinhas como comedores de gente.
Seguimos as indicações de integrantes da Associação Canidé, profundos conhecedores da localidade. Sabem qual o nome do local do mergulho? Poço do Jaú. Filmando na água escura, você nunca sabe o que vai aparecer, nem quando. Ao vermos um vulto, imediatamente iniciamos a gravação. Não acreditei quando vimos aquela imagem se definindo. Imediatamente comecei a seguir o corpanzil em direção à cabeça. Era peixe que não acabava mais. Um bicho cabeçudo, de longos bigodes e de olhos grandes. Deveria facilmente pesar 80 quilos. Uma imagem rara de um peixe que, além de ser imenso, faz parte do folclore amazônico. Missão cumprida. Estamos agora na casa do Sr. Manuel Carneiro, que foi criado com os índios, tendo aprendido os segredos da floresta, que, segundo os índios, haviam depositado em um pequeno ser o poder da cura. Estávamos atrás do campor, um sapinho verde que carrega na pele um excelente antibiótico natural capaz de vencer inúmeras doenças. Acompanhamos o ritual com o Sr. Manuel Carneiro. Ele faria uma cura em sua esposa que se encontrava adoentada na ocasião. Na boca da noite, saímos para capturar os sapos. Procura mais aos lados das estradas, onde tem os banhados. Aqui próximo, uns 100 metros, nós já estamos se aproximando deles. Eu já ouvi eles cantar e... O senhor pode imitar o canto deles? Sim. Como é? De mansinho e com auxílio de uma lanterna, ele localiza o bichinho. Chega perto e carinhosamente o retira do galho em que coachava. É o que poderíamos chamar de uma vacina natural. Nosso anfitrião alerta para os perigos da prática por pessoas que não conheçam realmente o verdadeiro sapo. Há o falso campor. Embora os dois sejam verdes, cada um tem características próprias. O falso contém uma espécie de anestésico muito forte. Uma pequena dose é capaz de paralisar o coração humano. É mais agitado. Possui ainda uma barriga mais colorida nas laterais e tem olhos saltados e grandes. Diferente de seu primo, que é praticamente todo verde e tem olhos menores. Captura feita, voltamos. Somente pela manhã faríamos as aplicações. Sérgio, membro de nossa equipe, decide participar do ritual tomando a vacina. O método de aplicação é simples. Pequenos furos na pele são feitos com a ponta de um palito em brasa. Remove-se a pele morta de cima dos furinhos e, com um palitinho especial, aplica-se o muco secretado pelo campor. O efeito é quase instantâneo. Nosso técnico não conseguia ficar em pé, muito menos conversar. Sinais de que a vacina funciona. Um transe de aproximadamente meia hora, mas que, segundo o Serginho, vale a pena. No primeiro momento dela, assim, quando ela começa a reagir, é uma sensação de insegurança, realmente. Aí vem a ânsia, de vômito, vem a vontade de vomitar, náusea, e um suador tremendo. Eu senti muito calor, mas com o corpo muito frio ao mesmo tempo. E depois fica bom? E assim, aproximadamente 10 minutos depois que você toma, em alguns casos, no meu caso foi assim, né? Eu fiquei super bom, mas tem casos aí que as pessoas tomam e saem andando, pegam o seu carro e vão embora. No meu caso, acho que é porque a gente já estava vindo da estrada, já estava no moto há alguns dias, eu estava um pouco mais fraco. Mas foi super bom, valeu a pena. Até a próxima vez agora. Para finalizar, soltamos o indefeso sapinho de volta à natureza. Embora o campor tenha uma aparência inofensiva, foi escolhido por Tupã, nome pelo qual os índios chamam Deus, para ser o guardião de um nobre poder mágico, o da força curativa destas selvas.
Visitar a região do Vale do Guaporé é poder compartilhar do dia a dia de pessoas simples, de bichos raros e coloridos, de terras cheias de vidas. É penetrar em um reino de mistérios e misticismos, mesmo que como meros coadjuvantes. É como sonhar em estar no paraíso, aquele idealizado por nós, com aves magníficas em todas as partes, enfeitando os ambientes com suas plumas esplendorosas, em uma orquestração de cantos como se regessem os sons da mata. Belezas, histórias e vidas nunca vistas. Ingredientes que fazem jus ao nome Paraíso na Terra. Uma selva que abriga segredos inimagináveis. Um paraíso que está ameaçado de desaparecer antes mesmo de ser conhecido. Você já imaginou quanto estamos perdendo e o quanto poderá ser perdido? Um lugar exuberante, que de tão grande e tão isolado faz difícil a tarefa de combater aqueles que insistem em destruir aquilo que é nossa maior riqueza, a nossa Amazônia.